Professor Carlos Té, é com o nome colocado a pré-candidatos de Uberaba, nas eleições. Eu sou trabalhador forte mas eu não posso ficar sem me apresentar para este seminário político e partidário. Sempre lutei para o Partido dos Trabalhadores, passei dificuldade, sempre trabalhei em construção e obra civil e na época comecei a praticar karatê, judô e kung fu no CMEA Boa Vista. Hoje sou faixa preta e karatê 1 graus dão e TBM. Nesta época fiz faculdade e me formei em educação física, mas tive que parar por motivos de um acidente na Alexandre Barbosa quando vinha da faculdade e tive de amputar perna esquerda. Hoje uso prótese. O ano passado me filiei a Partido dos Trabalhadores e me coloquei à disposição do partido para ser pré-candidato a vereador, porque sou uma pessoa corajoso, guerreiro e hoje sou professor de educação física de karatê, judô, kung fu e pai e esposo e estou disposto a dar o melhor para Uberaba, por um propósito maior. Como professor de educação física de crianças e idoso, dentre as diversas funções de professor de karatê e judô, o que faz com que tenha uma visão grande do ser humano. Por isso afirmo estar pronta para assumir mais este desafio em minha vida, caso seja o desejo da população. E lembra que tem determinação e grandes ideias e planos para o desenvolvimento na área do esporte de Uberaba. Como ser humano, pude desenvolver a habilidade mais poderosa de um bom gestor, saber ouvir e perceber a necessidade das pessoas. Eu como professor vou lutar dentro da Câmara, por grades que resgatem princípios básicos, sobretudo visando semear o desenvolvimento de cada cidadão, tais como honestidade, lealdade, o respeito a todas as religiões, respeito aos direitos individuais de cada pessoa, idoso, criança, mulher e sexo. Luto pela defesa dos idosos e crianças na creche, sempre lutarei e continuarei a defender e das quais eu faço parte. Educação física, professor de karatê, kung fu e judô defenderei com dente e unha para que a prefeitura abrir mais espaço em vários clubes que estão fechados para que pode ser aberto para estas crianças e idosos e TBM poder espantar creche noturno para as mães e pai que trabalham à noite, para os meus companheiros e companheiras da educação que estão formando e estão formando e poderia está aí dando aulas a estas crianças e idosos. Uberaba é a cidade que eu nasci, a cidade que eu construí trabalhando como armador, carpinteiro e cortando cana, conhecido como Té, onde está a minha família, onde eu me formei como professor de educação física, lugar que tenho um carinho muito grande. Me esforço para poder trazer sempre o melhor para Uberaba, assim como Uberaba ofereceu o melhor para mim. Estarei lutando para uma melhor dignidade para os idosos, e mais creche, mais escolas para as crianças mais carentes e TBM para as pessoas deficiência P que estão precisando materiais. Eu vejo pessoas amputação não estão conseguindo prótese com este governo, solicitação com empresa em valor que o governo não quer pagar são muito caro e as pessoas mais pobres não têm condições. Professor Carlos Té, é com o nome colocado a pré-candidatos de Uberaba, nas eleições. Eu sou trabalhador forte mas eu não posso ficar sem me apresentar para este seminário político e partidário, sempre lutei para o Partido dos Trabalhadores, passei dificuldade, sempre trabalhei em construção e obra civil e na época comecei a praticar karatê, judô e kung fu no CMEA Boa Vista. Hoje sou faixa preta e karatê 1 graus dão e TBM. Nesta época fiz faculdade e me formei em educação física, mas tive que parar por motivos de um acidente na Alexandre Barbosa quando vinha da faculdade e tive de amputar perna esquerda. Hoje uso prótese. O ano passado me filiei a Partido dos Trabalhadores e me coloquei à disposição do partido para ser pré-candidato a vereador, porque sou uma pessoa corajoso, guerreiro e hoje sou professor de educação física de karatê, judô,
Kung fui pai e esposo e estou disposto a dar o melhor para Uberaba, por um propósito maior. Como professor de educação física de crianças e idoso, dentre as diversas funções de professor de karatê e judô, o que faz com que tenha uma visão grande do ser humano. Por isso afirmo estar pronta para assumir mais este desafio em minha vida, caso seja o desejo da população. E lembra que tem determinação e grandes ideias e planos para o desenvolvimento na área do esporte de Uberaba. Como ser humano, pude desenvolver a habilidade mais poderosa de um bom gestor, saber ouvir e perceber a necessidade das pessoas. Eu como professor eu vou lutar dentro da Câmara, por grades que resgatem princípios básicos, sobretudo visando semear o desenvolvimento de cada cidadão, tais como honestidade, lealdade, o respeito a todas as religiões, respeito aos direitos individuais de cada pessoa, idoso, criança, mulher e sexo. Luto pela defesa dos idosos e crianças na creche, sempre lutarei e continuarei a defender e das quais eu faço parte educação física, professor de karatê, kung fu e judô defenderei com dente e unha para que a prefeitura abrir mais espaço em vários clubes que estão fechados para que pode ser aberto para estas crianças e idosos e TBM poder espantar creche noturno para as mães e pai que trabalham à noite, para os meus companheiros e companheiras da educação que estão formado e estão formando e poderia está aí dando aulas a estas crianças e idosos. Uberaba é a cidade que eu nasci, a cidade que eu construí trabalhando como armador, carpinteiro e cortando cana conhecido como Té, onde está a minha família, onde eu me formei como professor de educação física, lugar que tenho um carinho muito grande. Me esforço para poder trazer sempre o melhor para Uberaba, assim como Uberaba ofereceu o melhor para mim. Estarei lutando para uma melhor dignidade para os idosos, e mais creche e mais escolas para as crianças mais carentes e TBM para as pessoas deficiência P que estão precisando materiais. Eu vejo pessoas imputação não estão conseguindo prótese com este governo solicitação com empresa em valor que o governo não quer pagar são muito caro e as pessoas mais pobres não têm condições. Professor Carlos Té, é com o nome colocado a pré-candidatos de Uberaba, nas eleições. Eu sou trabalhador forte e mais eu não posso ficar sem me apresentar para este seminário político e partidário, sempre lutei para o Partido dos Trabalhadores passei dificuldade, sempre trabalhei em construção e obra civil e na época comecei a praticar karatê, judô e kung fu no Semeia Boa Vista. Hoje sou faixa preta e karatê 1 graus dão e TBM nesta época fez faculdade e me formei em educação fica mais tive que parar por motivos de um acidente na Alexandre Barbosa quando vinha da faculdade e tive de imputar perna esquerda, hoje uso prótese. O ano passado me filiei a Partido dos Trabalhadores e me coloquei à disposição do partido para ser pré-candidato a vereador porque sou uma pessoa corajoso, guerreiro e hoje sou professor de educação física de karatê, judô, kung fu e pai e esposo e estou disposto a dar o melhor para Uberaba, por um propósito maior. Como professor de educação física de crianças e idoso, dentre as diversas funções de professor de karatê e judô, o que faz com que tenha uma visão grande do ser humano. Por isso afirmo estar pronta para assumir mais este desafio em minha vida, caso seja o desejo da população. E lembra que tem determinação e grandes ideias e planos para o desenvolvimento na área do esporte de Uberaba. Como ser humano, pude desenvolver a habilidade mais poderosa de um bom gestor, saber ouvir e perceber a necessidade das pessoas. Eu como professor eu vou lutar dentro da Câmara, por grades que resgatem princípios básicos, sobretudo visando semear o desenvolvimento de cada cidadão, tais como honestidade, lealdade, o respeito a todas as religiões,
respeito aos direitos individuais de cada pessoa, idoso, criança, mulher e sexo. Luto pela defesa dos idosos e crianças na creche, sempre lutarei e continuarei a defender e das quais eu faço parte. Educação física, professor de karatê, kung fu e judô. Defenderei com dente e unha para que a prefeitura abrir mais espaço em vários clubes que estão fechados para que pode ser aberto para estas crianças e idosos e TBM poder espantar creche noturno para as mães e pai que trabalham à noite. Para os meus companheiros e companheiras da educação que estão formando e estão formando e poderia está aí dando aulas a estas crianças e idosos. Uberaba é a cidade que eu nasci, a cidade que eu construí trabalhando como armador, carpinteiro e cortando cana, conhecido como Té, onde está a minha família, onde eu me formei como professor de educação física, lugar que tenho um carinho muito grande. Me esforço para poder trazer sempre o melhor para Uberaba, assim como Uberaba ofereceu o melhor para mim. Estarei lutando para uma melhor dignidade para os idosos, e mais creche, mais escolas para as crianças mais carentes e TBM para as pessoas deficiência P que estão precisando materiais. Eu vejo pessoas imputação não estão conseguindo prótese com este governo, solicitação com empresa em valor que o governo não quer pagar são muito caro e as pessoas mais pobres não têm condições. Professor Carlos Té, é com o nome colocado a pré-candidatos de Uberaba, nas eleições. Eu sou trabalhador forte e mais eu não posso ficar sem me apresentar para este seminário político e partidário, sempre lutei para o Partido dos Trabalhadores, passei dificuldade, sempre trabalhei em construção e obra civil e na época comecei a praticar karatê, judô e kung fu no Semeia Boa Vista. Hoje sou faixa preta e karatê 1 graus dão e TBM. Nesta época fiz faculdade e me formei em educação. Fica mais tive que parar por motivos de um acidente na Alexandre Barbosa quando vinha da faculdade e tive de imputar perna esquerda, hoje uso prótese. O ano passado me filiei a Partido dos Trabalhadores e me coloquei à disposição do partido para ser pré-candidato a vereador que sou uma pessoa corajoso, guerreiro e hoje sou professor de educação física de karatê, judô, kung fu e pai e esposo e estou disposto a dar o melhor para Uberaba, por um propósito maior. Como professor de educação física de crianças e idoso, dentre as diversas funções de professor de karatê e judô, o que faz com que tenha uma visão grande do ser humano. Por isso afirmo estar pronta para assumir mais este desafio em minha vida, caso seja o desejo da população. E lembra que tem determinação e grandes ideias e planos para o desenvolvimento na área do esporte de Uberaba. Como ser humano, pude desenvolver a habilidade mais poderosa de um bom gestor, saber ouvir e perceber a necessidade das pessoas. Eu como professor eu vou lutar dentro da Câmara, por grades que resgatem princípios básicos, sobretudo visando semear o desenvolvimento de cada cidadão, tais como honestidade, lealdade, o respeito a todas as religiões, respeito aos direitos individuais de cada pessoa, idoso, criança, mulher e sexo. Luto pela defesa dos idosos e crianças na creche, sempre lutarei e continuarei a defender e das quais eu faço parte. Educação física, professor de karatê, kung fu e judô. Defenderei com dente e unha para que a prefeitura abrir mais espaço em vários clubes que estão fechados para que pode ser aberto para estas crianças e idosos e TBM poder espantar creche noturno para as mães e pai que trabalham à noite, para os meus companheiros e companheiras da educação que estão formando e estão formando e poderia está aí dando aulas a estas crianças e idosos. Uberaba é a cidade que eu nasci, a cidade que eu construí trabalhando como armador, carpinteiro e cortando cana, conhecido como Té, onde está a minha família, onde eu me formei como professor de educação física, lugar que tenho um carinho muito grande.
Me esforço para poder trazer sempre o melhor para Uberaba, assim como Uberaba ofereceu o melhor para mim. Estarei lutando para uma melhor dignidade para os idosos, e mais creche e mais escolas para as crianças mais carentes e TBM para as pessoas deficiência P que estão precisando materiais. Eu vejo pessoas imputação não estão conseguindo prótese com este governo solicitação com empresa em valor que o governo não quer pagar são muito caro e as pessoas mais pobres não têm condições. Professor Carlos Té, é com o nome colocado a pré-candidatos de Uberaba, nas eleições. Eu sou trabalhador forte e mais eu não posso ficar sem me apresentar para este seminário político e partidário, sempre lutei para o Partido dos Trabalhadores passei dificuldade, sempre trabalhei em construção e obra civil e na época comecei a praticar karatê, judô e kung fu no Semeia Boa Vista. Hoje sou faixa preta e karatê 1 graus dão e TBM nesta época fez faculdade e me formei em educação fica mais tive que parar por motivos de um acidente na Alexandre Barbosa quando vinha da faculdade e tive de imputar perna esquerda, hoje uso prótese. O ano passado me filiei a Partido dos Trabalhadores e me coloquei à disposição do partido para ser pré-candidato a vereador porque sou uma pessoa corajoso, guerreiro e hoje sou professor de educação física de karatê, judô, kung fu e pai e esposo e estou disposto a dar o melhor para Uberaba, por um propósito maior. Como professor de educação física de crianças e idoso, dentre as diversas funções de professor de karatê e judô, o que faz com que tenha uma visão grande do ser humano. Por isso afirmo estar pronta para assumir mais este desafio em minha vida, caso seja o desejo da população. E lembra que tem determinação e grandes ideias e planos para o desenvolvimento na área do esporte de Uberaba. Como ser humano, pude desenvolver a habilidade mais poderosa de um bom gestor, saber ouvir e perceber a necessidade das pessoas. Eu como professor eu vou lutar dentro da Câmara, por grades que resgatem princípios básicos, sobretudo visando semear o desenvolvimento de cada cidadão, tais como honestidade, lealdade,